Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Canhadas Advogados. Esse é o nosso primeiro vídeo e o objetivo desse canal é trazer informações relevantes sobre planejamento patrimonial, sucessório, direito empresarial e tributário. Tá? Aqui a gente tem como objetivo trazer assuntos complexos de uma maneira bem didática e para que qualquer pessoa consiga entender o que está acontecendo aí no mundo jurídico. Né? A gente está passando agora por uma reforma tributária, muita coisa vai mudar, mas enfim, será uma série de vídeos aqui que a gente vai gravar junto, vai ficar junto com vocês. Claro que eu também conto com a colaboração de vocês aí, ao escrever aqui embaixo, sugerindo novos assuntos, novos temas, dúvidas, né? E tudo isso vai enriquecer bastante o nosso canal. Hoje eu escolhi um tema que eu acho que é um tema muito relevante para a gente começar a nossa série de vídeos, que é o planejamento patrimonial. Só um minutinho, vamos lá. O planejamento patrimonial nos casos de pedidos de bloqueio e penhora de bens. Então, muito já se falou aí que holding é para bloquear, blindar patrimônio, ou seja, uma série de alegações, série de mitos aí que o pessoal coloca fica muito em voga, muita gente fala sobre o assunto, mas a verdade é que blindagem patrimonial ela não existe. De toda forma, existe uma proteção patrimonial, e é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Então eu vou tratar um pouco das formas de planejamento, o que é um planejamento sucessório, o que é um planejamento patrimonial, e aí a gente fala um pouco sobre a possibilidade de proteção patrimonial, certo? Então a gente tem que pensar como que um planejamento patrimonial ele pode proteger esse patrimônio de um bloqueio judicial. Na verdade, ele não vai proteger sempre, tá? A legislação, ela traz a figura da desconsideração da personalidade jurídica. Então, em alguns casos de fraude, confusão patrimonial, simulação, nesses casos fraudulentos, o juiz ele pode sim atacar o patrimônio da empresa, depois passa para o sócio, ou vice-versa, ou em um grupo econômico, várias empresas familiares, ele pode desconstituir até chegar no patrimônio. Mas, como eu coloquei antes, se não tiver fraude ou alguma das situações previstas ali no artigo 50 do Código Civil, o juiz ele não pode fazer a desconsideração da personalidade jurídica. Então, ele não pode avançar em outra personalidade que não daquele que está respondendo à ação, que perdeu a ação, sem que fique caracterizada essa fraude, ou essa simulação, ou essa confusão patrimonial, enfim. Nesse sentido que o planejamento patrimonial protege, no sentido de dividir as coisas, dividir o patrimônio, tirar o patrimônio do CPF, colocar numa empresa. Se esse CPF for condenado por alguma coisa que vier a acontecer, aquele CPF não tem mais nada, não é dele. Esse patrimônio está numa pessoa jurídica. Isso é planejamento patrimonial com proteção para bloqueio judicial. Veja, eu friso aqui, eu não estou dizendo que o planejamento patrimonial para fins de proteção é uma ferramenta a ser utilizada para que a pessoa não arque com suas obrigações, suas consequências jurídicas, suas condenações, etc. Eu estou dizendo que o planejamento idôneo que separa o patrimônio da pessoa física com a pessoa jurídica, isso sim, fazendo com antecedência a uma eventual ação, a um eventual crédito, isso é totalmente lícito, né? Então, a proteção ela se dá para impedir que o juiz avance no patrimônio de uma personalidade jurídica que não tem nada a ver com aquele assunto. Seria o caso, por exemplo, de uma pessoa que é bem comum na Justiça do Trabalho,
o sócio responder pelo débito numa reclamação trabalhista da empresa que foi condenada. E aí ele responde com a casa dele de campo, que não tem nada a ver, que ele comprou há 10 anos atrás, antes de contratar aquela pessoa. Entende? Como que é útil o sistema de planejamento patrimonial por intermédio de holding. A gente trabalha muito com tipos de holding, né? Holding familiar. A gente pode fazer uma holding controladora, uma holding empresarial, né? Então, vai depender do caso a caso. Então, quando a gente fala em planejamento, a gente faz com que o CPF da pessoa física, o CPF que está respondendo aquele processo, não tenha bens. Então, quando vier uma ordem de bloqueio, essa ordem de bloqueio vai ser infrutífera, não vai trazer um retorno, né? Ah, mas e se for um CNPJ? Se for um CNPJ que também não tiver bens, a resposta é a mesma. Então a gente faz um planejamento patrimonial de forma que os bens fiquem mais longe do alcance do credor. Isso não é ilegal. Isso é simplesmente exercer o que está no Código Civil, na lei das SAs, enfim, na legislação que está à disposição aí para quem souber usar, tirar o melhor proveito dela, certo? Então, qual seria o principal objetivo aqui? Dificultar a vida do credor, né? Você não dilapidar o patrimônio que você construiu no seu CPF. Óbvio, ninguém está dizendo aqui que você vai se tornar um devedor contumaz para não cumprir suas obrigações, não é nada disso. Mas é simplesmente no seguinte sentido: se a sua empresa é condenada por, uma ação trabalhista, que você não responda com o seu patrimônio da sua pessoa física, que a empresa responda com o patrimônio dela, porque ela foi a beneficiária do trabalho daquele reclamante. Então a gente simplesmente divide as responsabilidades, né, de quem deve pagar e quem não deve pagar. Okay? E tem a parte também que é um excelente benefício, que é a parte tributária, né? Então, hoje, muito se fala em reforma tributária, e o que de fato a gente já sabe que vai acontecer? Questão de tempo. Haverá um aumento do ITCMD, que é o imposto da herança, vamos colocar assim, que o pessoal costuma dizer dessa forma. É o imposto causa-mortes e de doação. Esse imposto ele é estadual, cada estado pode fixar suas alíquotas. Em São Paulo é 4%, aqui no Paraná também é 4%, no Amazonas é 2%, enfim, cada estado pode definir a sua alíquota. Voltando aqui, pessoal, então é o seguinte, a alíquota ela depende de estado para estado, mas o texto da reforma tributária já definiu que os estados devem adotar o regime progressivo até o limite de 8% da alíquota. Então a alíquota ela vai até 8% e os estados vão colocando as faixas, por exemplo, de 0 a 1 milhão de reais, 2%, de 1 milhão até 2 milhões, 3%, e assim sucessivamente até o limite de 8%. O problema, na verdade, isso já é péssimo, mas o problema é que lá em Brasília já se ventila e já corre um movimento para que, sob o pretexto de que o imposto no Brasil, imposto de herança, seria baixo comparado com outros países de primeiro mundo, tá? Isso não é mencionado, mas eles dizem que o imposto de herança é baixo no Brasil, então eles já estão tentando um aumento aí de alíquota, fala-se em 16% até 21%. Então, antes da gente ser surpreendido com uma alíquota absurda dessa, que praticamente ela acaba com o patrimônio familiar num inventário, torna-se mais importante, mais urgente a gente pensar num planejamento patrimonial por intermédio de holding, porque qual que é o grande lance aqui? A holding é uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela não falece. Quem falece é a pessoa natural. Então o sócio pode falecer,
né? Na verdade, o sócio vai falecer um dia ou não, o herdeiro desse sócio vai falecer também um dia, todos nós vamos falecer. Essa é a única verdade que a gente tem, a única certeza que a gente tem. Então, para evitar que se pague esse imposto de herança, é simples. A gente simplesmente retira o patrimônio do CPF da pessoa natural e coloca dentro do CNPJ de uma pessoa jurídica, né, que seria a holding. Então, fazendo isso, o sócio falecendo não vai ter abertura de inventário com relação àquele bem, porque aquele patrimônio que ele colocou dentro da empresa, ele está protegido dentro de uma empresa, porque ele pertence à empresa, não pertence mais ao sócio. Tá? Existem várias formas de fazer isso, né? Várias formas de fazer isso, com várias proteções. Isso não é uma coisa simples de se fazer. Você depende da redação de um contrato social, das cláusulas de proteção para o patriarca, que vai fazer essa integralização de capital na pessoa jurídica. E também você tem toda a proteção para que o herdeiro no caso, a pessoa que irá deter as cotas, não consiga dilapidar o patrimônio. Então existem vários instrumentos jurídicos que a gente faz visando a proteção do patrimônio dessa pessoa, do patriarca. Então, basicamente, nesse vídeo inicial, a minha ideia foi trazer um panorama, falar um pouquinho sobre o benefício do planejamento patrimonial para fins de bloqueio, mas já avancei, bloqueio e penhora, né? Mas já avancei um pouco aqui na questão da economia tributária. Vou fazer vários vídeos com relação com esse assunto da economia tributária, inclusive colocando aqui as contas, uma simulação para que fique bem claro de quanto de economia a gente consegue chegar numa holding patrimonial, numa holding familiar. Mas de toda forma, esse panorama talvez desperte um pouco o interesse aí de quem nunca ouviu falar no assunto ou de quem tem curiosidade e que quer saber mais. Tá? De toda forma, agradeço muito você que ficou até o final do vídeo. Desculpe aí pelos erros de edição, é o meu primeiro. Prometo que eu vou melhorar, né, na edição desses vídeos. Estou à disposição aí para me mandar um e-mail, para tirar alguma dúvida. Pode escrever aqui embaixo, sugerir algum assunto e a gente aborda assim que possível, tá bom? Um grande abraço, compartilha aqui o vídeo com quem você quiser e segue para ficar por dentro dos novos vídeos que a gente vai fazendo, tá bom? Forte abraço.